A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus te abençoe a sua casa, abençoe seu dia a dia, que essa passagem que nós vamos pregar aqui agora para você seja útil para você. Eu tenho certeza que vai ser porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e eu tenho certeza que essa mensagem aqui vai te edificar, vai te fortalecer. Então, presta bastante atenção, principalmente você que anda preocupado com o seu dia a dia, ansioso, ansiosa, você que tem lutado tanto, batalhado tanto e você não sabe como que vai ser o seu futuro. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa ela disse que não vê futuro pro nosso país, não vê um futuro de coisas boas pro nosso país, devido a tanta coisa que ela ouve, tanta coisa que ela vê, ela não vê um futuro, para onde que esse país vai parar, que é tudo levado de qualquer maneira e tal. Bom, muitas das vezes isso acontece também porque as pessoas se alimentam de más notícias. Elas ficam se alimentando de más notícias. Elas olham somente para os problemas, ela olha somente para pessoas que estão cheias de problemas, sendo que problemas, lutas, todos nós temos. Todos nós temos. Todos nós temos lutas, batalhas, situações para resolver e cada um tem seu grau, cada um sabe aonde o seu calo está apertando, cada um sabe da sua dor. Ninguém pode dizer assim, não, esse aqui sofre mais, esse aqui sofre menos, esse aqui não. Cada um sabe o problema que é. Às vezes algo que é um problema para alguém não é um problema para outra pessoa. Mas o Senhor Jesus ele fala sobre aqui o básico, que é comer, vestir, se alimentar, viver. E ele fala aqui sobre o básico do dia a dia. O Senhor Jesus, numa ocasião, ele disse assim, ó, no mundo tereis aflições. No mundo você vai ter aflições. Você tem as suas batalhas, você tem as suas adversidades. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que você não pode ser uma pessoa frustrada e fracassada é dentro de você. Dentro de você, você tem que ser um vencedor. Dentro de você, você tem que ter pensamentos positivos, uma fé positiva, você tem que estar resolvido. Porque quando a pessoa dentro de si ela é ansiosa, ela é depressiva, ela é uma pessoa angustiada, cheia de trauma, cheia de dor, o lado de fora vai refletir, porque qualquer situação que vier contra ela vai derrubar ela. Ela vai perder, ela vai sofrer, porque dentro dela ela não consegue ser uma pessoa forte, uma pessoa firme. Pelo contrário, dentro dela ela não é uma pessoa resolvida, ela é uma pessoa instável. Ela é uma pessoa que qualquer coisinha derruba ela. Qualquer palavra acaba com ela. Então tem muita gente assim, porque problema do lado de fora a gente vai ter. Problemas do lado de fora não vamos ter. Até o Senhor Jesus aqui na terra teve problemas do lado de fora. Por isso que ele disse, você vai ter aflição, mas você vai ver, tem bom ânimo, eu venci o mundo, então comigo você também vence tudo isso. Então eu tenho que estar dentro de você. Jesus tem que estar dentro de nós. Isso que ele quis dizer, eu tenho que estar em você. Jesus estando dentro de você, vê os apóstolos, vê as pessoas que andaram com Cristo na Bíblia. Essas pessoas eram pessoas que enfrentaram situações, enfrentaram perseguições, enfrentaram coisas naquela época que o Espírito Santo é quem estava ali, fortalecendo, revestindo eles. Quando a gente se reveste da armadura de Deus, então, meu irmão, a gente vai passar isso aqui, ó, firme, forte, porque sabemos que Deus está na situação. E é o que eu estou falando aqui para você. É o que nós estamos falando aqui para você agora. Quando estamos com Cristo, estamos na presença de Deus, estamos com o Espírito Santo, então nós vamos passar pelas aflições desse mundo com ânimo e vamos vencer cada uma dessas barreiras, cada uma dessas muralhas. Por quê? Porque o Senhor Jesus está com a gente. Então olha aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34. Portanto, tá aqui, ó. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber. Em uma outra versão vai estar assim,
Não vos inquieteis, não andeis ansiosos com as suas próprias vidas, com aquilo que você tem que comer ou beber. Aqui eu estou usando a nova versão internacional. Nova versão internacional aqui, ó. Tá? Nova versão internacional. Então ela fica um pouquinho mais... a linguagem mais atual, né? Então, quanto ao que comer ou beber, então não fique preocupada, ansiosa, desesperada, principalmente se você está colocando Deus na sua vida. O Senhor Jesus aqui, ele está falando assim, fica tranquilo porque eu estou contigo. Presta atenção nas minhas palavras. Eu sou o teu alimento, eu sou o teu sustento, eu sei do que você precisa. Tá aqui, ó. Nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Sua vida é mais importante. Seu corpo, a sua alma, o seu ser é mais importante do que você ficar ansioso e desesperado por um monte de coisas que, se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ter. Você só não tem que fazer uma besteira para isso. Você só não tem que fazer loucura para isso. Tem pessoas que acabam com a própria vida ou acabam com a vida dos outros por causa de coisas materiais. Presta atenção aqui, ó, versículo 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Observe as aves do céu. Preste atenção nas aves. Elas não semeiam nem colhem. Foi Deus que as criou. Nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Não vale você muito mais do que a ave? Porque Deus, ele fez os animais com seus instintos, com as suas maneiras de ser, cada um bem distinto, cada um tem sua maneira. Mas ele nos fez o quê? Com raciocínio, com pensamentos, com decisões. Deus nos fez racionais. Então nós podemos decidir, nós podemos pensar. Nós podemos pensar, analisar, aprender. Podemos crescer. Nós temos consciência. Nós podemos ter entendimento, sabedoria, inteligência. Então, não tem você mais valor do que elas? Elas têm o seu valor. Os animais têm todo o seu valor. Mas o ser humano, ele tem um valor de quê? De consciência, de poder fazer, de poder proteger, de poder lutar, de poder fazer o bem, de poder fazer o bem-estar, de poder fazer a diferença. E você que está aí do outro lado, você tem valor para Deus. Talvez tem situações, lugares, pessoas que não valorizam você, mas para Deus você tem valor. E você tem que olhar para si e se ver de valor. Jesus, ele fala assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não ganhar sua própria alma, não ser salvo? Quer dizer, a nossa alma, uma alma, ela tem mais valor do que o mundo inteiro. Então você tem valor, sua alma tem valor, a sua vida tem grande valor. Olha o versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por mais que você ande preocupado, ansioso, você ande aí, você não pode acrescentar mais uma hora à sua vida. Você não pode colocar mais um tempo na sua vida. Na hora que chegar o momento da gente partir dessa terra, a gente vai partir. A gente vai partir. Então, pastor, eu tenho que deixar de comer, eu tenho que deixar de viver, eu tenho que deixar de comprar, eu tenho que deixar de... Não, não é isso. Não é isso. É que muitas das vezes a pessoa só dá valor a isso. Esse mundo aí só dá valor a isso, a aparência, só dá valor a dinheiro, só dá valor a coisas materiais, só dá valor a isso. As pessoas só dão valor a isso. Tanto é que tem gente que cobra os outros disso. Ah, você tinha que ter isso, você tinha que ter aquilo. Ah, mas você tinha que ter aquilo outro. Não, mas porque o padrão é assim. Ah, mas porque a vida é desse jeito. Ah, porque vai ter não sei o quê. Ah, mas tá todo mundo assim. Sabe? As pessoas cobram isso. Às vezes a pessoa até na maneira de falar pro outro, ela fala: mas eu tenho muito dinheiro. Mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo.
Que bom que tem. Que bom que você trabalhou, que bom que você estudou, que bom que você conquistou, que bom que você conseguiu. Bom, bacana. Mas o nosso valor não está naquilo que a gente tem. Hoje em dia, as pessoas costumam até medir a vida espiritual de um pregador, costumam medir a vida espiritual, a vida com Deus, pelas coisas que ela tem. Ela acha que porque ela tem carro de grande valor, tem uma casa muito boa, porque ela tem um ótimo salário, ela acha que por causa disso ela mede a vida. Muitas das vezes tem gente que mede a vida espiritual dela nesse sentido. Porque não aconteceu isso na minha vida, porque eu não tenho isso, aquilo outro. Então isso aqui tudo é mentira. Não, é porque ensinaram errado para ela. Porque tem gente que mede isso, mede a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, pelo aquilo que ela tem, e não pelo caráter, e não pela vida de caráter, né? De fidelidade, de verdade, de obediência ao Senhor. Deus, ele honra aqueles que o buscam? Sim. Deus, ele supre as necessidades? Sim. Como ele fez com muitos na Bíblia, como Abraão, com Israel, como Isaac, Daniel. Deus supre, Deus mantém os seus servos. Só que nenhum desses servos e dessas pessoas na Bíblia se vangloriavam daquilo que tinha. E nem ficavam buscando em Deus isso. Pelo contrário, Deus os dava para eles, Deus os supria, Deus não deixava faltar nada para eles. Deus os abençoava simplesmente por eles servirem a Deus, por eles amarem a Deus, por eles serem obedientes e terem uma vida com Deus. A vida com Deus, ela vai ser medida justamente por obediência, pelo caráter, sabe? Por a pessoa ser de Deus. É muito mais importante ser do que ter. É mais importante a gente ser. É mais importante a pessoa, aquilo que ela é, do que ela tem. Porque tem muitos que têm e não são. Porque se a gente for medir a vida de uma pessoa de Deus pelas coisas materiais que ela tem, então os bilionários desse mundo são pessoas de Deus. E muitas das vezes, muitos bilionários aí, muita gente aí que tem muitas condições financeiras na vida, não tem caráter nenhum. São mau caráter. E tem muitos por aí que conseguiram muitas coisas de maneira ilícita. Então não é isso que é medido. Uma pessoa de Deus, ela é medida pelaquilo que ela é. Mesmo ela tendo muitas coisas materiais e condições financeiras na vida dela. Até porque quem serve ao Senhor e anda com Deus, sabe que Deus supre, Deus ajuda, Deus abençoa o trabalho das mãos daquela pessoa. Só que ela não se vangloria e nem se prende àquilo. O coração dela não está nisso. O coração dela está em Deus. Então, nós não podemos aumentar um tempo a mais, um tempo a menos, um tempo a mais na nossa vida, 1 hora, como está escrito aqui, ó. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Você não pode aumentar 1 hora na sua vida. A gente cuida da nossa saúde, a gente pode, da maneira que a gente se alimenta, que a gente cuida da nossa saúde, ter uma qualidade de vida na saúde melhor, ter prolongar mais, né? Mas quando a hora chega, a hora vai chegar para todos nós. Um dia todos nós iremos partir desta terra. Então, por mais que você ande preocupado, desesperado, 1 hora a nossa vida vai acabar. Então, o que o Senhor Jesus está falando aqui? Que você tenha paz, que você viva. Que você viva. Ah, mas como é que eu vou viver faltando isso, faltando aquilo, faltando aquilo? Outra, aí é que está. Para de focar no que você está vendo. Para de focar naquilo que você está vendo, na situação que você está passando. Mas confie naquele que supre tudo isso. Porque as pessoas estão tendo uma mania de botar Deus de lado e ficar atrás só do que aquilo que ele pode dar. Ela está olhando só para o que é material. Ela está olhando só para as bênçãos. Porque mais para frente Jesus vai falar aqui, ó. Olha o versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Você vê que é natural. Deus cuida deles. Um jardim. Tu já viu um jardim? Procura olhar flores, a natureza. Ela tá lá, é linda. Tem
paisagens, tem locais que são lindos, naturais. A natureza, as flores, são lindos. Elas estão lá. Deus não as vestiu assim. Deus não cuidou delas. Deus não as fez assim. Então você tem o seu valor também. Que às vezes a pessoa ela tá preocupada com aparência, com isso, com aquilo, para mostrar para os outros. Não, e você tem que estar bem para você. Você tem que estar bem para você. Você tem que se cuidar por causa de você. Por causa de você. Você tem valor diante do Senhor. E o que o Senhor está querendo dizer aqui é que Ele tem todas as condições para não deixar faltar para você. Aí versículo 29. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Porque aquilo ali foi natural. Salomão, não faltou nada para Salomão, foi Deus que deu condições a ele. E se você reparar na história de Salomão, Salomão não pede riqueza a Deus. Ele pediu sabedoria e conhecimento para poder cuidar do povo de Deus, como rei. Ele queria que Deus desse a ele sabedoria e conhecimento para cuidar do povo, para poder ajudar o povo, para poder cuidar do reinado dele, da família dele e tal. E é o que a gente precisa também, sabedoria, conhecimento, paz, força, fé. E Deus, à frente de tudo isso, não tem como dar errado. Versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? É uma pergunta. Peraí, se ele veste assim, as flores, elas foram feitas assim que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, ele não vai vestir vocês? Quanto mais vocês. Se ele cuida delas, ele não vai cuidar de você? Ou seja, se você se tornou filho, filha de Deus, se você colocou a sua vida nas mãos do Senhor, se você se entregou a Ele, se você obedece a Ele, se você caminha com Deus, por que você vai ficar preocupado com isso se Ele te dá? Se Ele está ali para te ajudar? Vive. Vive. Vai em frente. Não tenha medo. Não tenha medo de viver, de... sabe, sonhar, de trabalhar. Deus vai suprir. Deus vai suprir, Deus vai dar direção, Deus vai te levar onde tem que te levar. Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Para de depender dos outros. Para de ficar por aí achando que as pessoas têm que ter pena de você, que elas não vão ter pena de você. São poucos. Você vai poder contar nos dedos de uma mão só com quem você pode contar, mas Deus você pode contar 24 horas. Para de ficar se lamentando. Para de ficar se martirizando, se acabando, se destruindo, se humilhando, procurando a ajuda de um, a ajuda de outro. Para com isso. Confia em Deus, confia na sua fé. O mundo aí fora é cruel. Muitas pessoas estão aí só preocupadas consigo mesmo. Então para de ficar achando que as pessoas vão ter pena de você, vão ter pena do seu problema, da sua situação. Faça algo por você. Dependa da sua fé. Dependa de Deus. Dependa de Deus, da sua fé, da sua oração. Tem muito homem de Deus, servo do Senhor, mulher de Deus para orar por você, para interceder por você, sim. Mas no final das contas, todos nós temos que depender da nossa fé. Temos que depender de Deus. Temos que lutar as nossas lutas. Tem lutas que elas são intransferíveis. Tem batalhas que elas são intransferíveis. Ela é sua. Tem coisa que é você que vai ter que fazer. Tem coisa que é você que tem que enfrentar. Com Deus na frente da sua vida. Tem coisa que é você que vai ter que fazer, que não vão poder fazer por você. Tem coisa que não vão poder fazer por você. Não adianta você querer jogar a culpa para outro, você querer jogar o problema para outro, você querer jogar a culpa, não, porque eu fiz isso, porque eu fui atrás não sei de quem, porque fulano, porque eu pedi, porque eu pedi para fulano orar por mim, porque eu pedi isso, aquilo, outro. Não. Vão ter pessoas orando por você, vai ter pessoas intercedendo por você. Nós mesmos aqui no canal oramos pelas pessoas, oramos pela vida das pessoas para que ela seja fortalecida, para que ela seja abençoada, para que a vida dela ande, mas nós sempre vamos ensinar a pessoa a depender dela
da fé dela em Deus. Porque homem de Deus, mulher de Deus, ensina a pessoa a nascer de Deus, ensina a pessoa a depender de Deus, não dele. Então nós queremos que você dependa de Deus, que você confie no Senhor, que você pegue o que é ensinado aqui, as orações, que você aprenda, você coloque em prática, que você vença suas lutas. Porque há batalhas, há situações, há problemas que é você e Deus. É você e Deus. Tem coisas que Deus vai fazer, tem coisas que Deus está à frente para fazer, mas há coisas que é você que tem que fazer. Que é você que tem que tomar atitude para que o Senhor possa colocar a mão dele e te abençoar. Não adianta ficar de braço cruzado, lamentando, reclamando, sabe, chorando, se lamentando aí da morte da bezerra, do leite derramado. Não, é levantar e continuar em frente. É continuar em frente. Deus, ele está para nos ajudar. Mas a gente também tem a nossa parte a fazer. A gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Aí olha o versículo 32, ó. Pois os pagãos, ou os gentios, né, os incrédulos, no caso, perdão, aqueles que vivem nesse pensamento aí fora, que não servem ao Senhor, é que correm atrás dessas coisas, é que ficam desesperadas, ansiosos por essas coisas. São as pessoas aí fora que ficam muitas vezes correndo atrás disso, desesperadas por isso. Você quer ver o exemplo? Final de ano, dezembro, ou épocas festivas. As pessoas vivem desesperadas, elas vão no fluxo daí de fora. Elas ficam desesperadas para ter isso, para ter aquilo, porque eu tenho que ter, porque lançou isso, porque lançou aquilo outro. Ai, mas todo mundo tá tendo, todo mundo isso, aquilo outro. Ela se desespera de uma tal maneira que ela faz besteira. Ela faz besteira contra ela mesma, faz besteira contra os outros. Ela toma atitudes que ela se endivida toda para mostrar algo que não era necessário, que vai ficar tudo por aí. Então Jesus aí fala aqui, ó, que é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Aqui ele tá falando do básico do dia a dia. Mas tem gente que ela se desespera, extrapola a vida dela por causa dos outros, para mostrar algo que não tem necessidade. Porque tá todo mundo fazendo, porque disseram, porque ensinaram, porque, sabe? E ela quer mostrar algo que ela não é. Quantas pessoas eu já atendi que vêm até a gente, pastor, ora, para que caia essa dívida, para que, sabe, eu tô passando por isso, tô passando por isso. Quando você vai ver a situação, ela colocou os pés pelas mãos. Tomou atitude precipitada para mostrar algo porque tava todo mundo fazendo. Porque ela foi na onda aí. Como, por exemplo, deu exemplo, final do ano. Natal, Ano Novo, pessoal, porque eu tenho que ter roupa nova, porque eu tenho que ter uma mesa farta, porque eu tenho que isso, aquilo, outro. Não, você tem que ter naturalmente. Como assim? Isso tem que ser na sua vida. Não tem que lhe faltar nada. Não tem que lhe faltar o que comer, o que vestir. Você tem que ter na sua vida mesmo o seu bem-estar. Se você trabalha, você tem que usufruir do seu trabalho. Você tem que usufruir daquilo que você trabalhou. Sua casa, seu dia a dia, você tem que ter. Tem que ter. Você não tem que ficar desesperado, como muitos ficam desesperados pro final do ano para mostrar. Não. Você tem que ter naturalmente. É normal. É normal. É normal. Não tô falando que é errado a pessoa ter o Natal, o Ano Novo. Eu não sou contra a pessoa ter ali seus momentos festivos, né? Natal, Ano Novo, ter sua família reunida. Não tô falando disso. Eu tô falando que tem pessoas que elas vivem para isso de uma tal maneira que tão desesperada que elas fazem loucura para poder ter, a ponto de fazer mal aos outros, ou ficar doente, ou se não fizer nada disso, o mundo vai acabar para ela. Você quer ver um exemplo? Se você procurar aí, você vai ver notícia de pessoas de empresário. Já vi notícia de empresário que matou a família toda e se matou porque perdeu o que tinha. Perdeu coisas que tinha. Então, quando a pessoa ela tem o coração em tudo aquilo que é material, que aquilo ali é o tesouro dela, ela muitas das vezes ela comete
besteira na vida de uma tal maneira que ela faz mal a ela, faz mal a quem está à volta dela, porque ela age sem pensar. Muitas pessoas acham que a vida é só status, né? A vida é só ter. A vida é mostrar para os outros que tem isso, que tem aquilo, e se vangloriar nisso. E o Senhor Jesus, ele não está dizendo aqui que você não possa ter uma vida bem-sucedida. Pelo contrário, você tem uma vida bem-sucedida, que você seja uma pessoa que não lhe falte nada. E você tenha uma vida de fartura. Você usufrua do seu trabalho, do seu dia a dia, que você, possa ter na sua vida, porque você luta e trabalha para isso. Você e sua família. Mas que você não se perca. Olha o versículo 33, ó. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, a vida espiritual é mais importante. Porque você, estando em paz dentro de você, salvo, olha o que continua dizendo o versículo. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É só você olhar os heróis da fé. É só você olhar as pessoas que serviram ao Senhor na Bíblia. É só você olhar. Você não via elas desesperadas. E quando elas estavam até mesmo preocupadas com algo semelhante ou com essa situação, quando você vê na Bíblia muitos deles preocupados com algo, eles recorriam a Deus. Eles lançavam suas ansiedades, seus problemas em Deus. Que é isso que eu estou passando aqui para você. Quando nós temos uma vida com Deus, nós conversamos com Ele tudo da nossa vida. Tudo. Mas tem pessoas que, se ela não receber aquilo que ela quer, ela abandona Deus. Se ela não conquistar, se ela não alcançar algo, ela larga Deus de mão. Ou seja, ela só estava buscando aquilo ali. Ela só estava atrás daquilo. Então o que eu estou falando para você aqui é o seguinte: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus morreu para nossa salvação. Então o mais importante é ser salvo. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, a sua palavra, a sua vontade. Porque Deus é justo para cumprir na nossa vida o que Ele prometeu. Então todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Você não acrescenta mais uma hora à sua vida, como foi falado lá no versículo lá atrás. Então, você vai ver Deus atuando na sua vida? Vai. Você vai ver Deus abençoando a sua vida? Vai. Você vai ver Deus atuando na sua vida? Vai. Mas, e se também acontecer de eu pedir algo a Ele, ou de eu buscar algo, ou de eu estar esperando a resposta de algo e aquilo não acontecer? Aí eu vou abandonar o Senhor? Então, se eu abandono a Deus por causa disso, então meu interesse nele é só coisas que se acabam, que ficam por aí. Porque o mais importante na nossa vida é a nossa vida espiritual, é a nossa salvação. Então se eu pego e poxa, Deus não me respondeu nisso aqui, então Deus não me respondeu nisso aqui, então esse Deus não é nada, então eu não quero saber mais, sabe? Então a pessoa, ela tá colocando aquelas coisas muito mais importantes que isso. Por isso que ela fica ansiosa, por isso que ela fica desesperada, por isso que ela fica... por isso que muitos fazem besteira, por isso que muitos dão cabo da própria vida, porque o coração dela está em tudo aquilo que se destrói, que se acaba com o tempo, que fica tudo para trás, ficam tudo por aí, né? A traça come, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Mas se eu ponho em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus sabe que você precisa de tudo isso. Deus é consciente das minhas necessidades, da sua necessidade. Então, se Ele é consciente das minhas necessidades, da sua necessidade, então não tenho que me preocupar. Eu vou buscar o reino dEle, eu vou praticar a sua justiça, eu vou obedecer ao Senhor, vou colocar a minha vida espiritual, o meu Deus em primeiro lugar, e eu tenho certeza que Ele vai suprir tudo o que eu preciso, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você.
Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para todos nós. Então, melhor do que Ele para cuidar não tem igual nessa terra. Versículo 34 e nós terminamos. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Viva hoje, viva o agora. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amanhã é outro dia para nós levantarmos e vencer aquele mal e vencer aquele problema. Então, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. O amanhã trará seus próprios cuidados. Eu vivo agora. Eu vivo agora, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Eu não sei se amanhã eu vou estar ainda respirando, eu vou estar aqui nessa terra. Então, me preocupo com hoje. Me preocupo com amanhã. Tem gente que ela vive os dias de hoje e elas vivem os dias de hoje como se não houvesse outros dias, né? Também. Ela vive o dia de hoje, sabe? Não se cuida. Aí chega o dia os próximos dias, ela vê aí os erros que ela cometeu, no futuro as consequências. Então eu vou viver hoje, eu vou obedecer hoje, eu vou praticar a palavra de Deus hoje, eu vou viver com Deus hoje para garantir o meu futuro. Porque vivendo com Deus agora, o meu futuro está tranquilo. Até porque quando Deus está dentro de nós, a paz do Espírito Santo está dentro do nosso coração, a presença de Deus, o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, então o amanhã que vai vir, Deus está lá. Eu estou com Deus hoje, amanhã eu estive com Ele ontem, eu estou com Ele hoje, amanhã Ele vai estar lá também. Porque eu não vou deixá-lo. Eu vou manter a minha obediência, a minha vida com Deus, eu serei fiel a Ele. Enquanto eu for fiel a Deus, enquanto eu for obediente a Deus, as bênçãos virão, me alcançarão, todas as coisas vão ser acrescentadas. Eu não vou ficar preocupado com nada disso, porque eu sei que Deus vai acrescentar na minha vida tudo o que eu preciso. Então, Ele vai estar lá amanhã eu estarei lá com Ele, amando, respeitando, obedecendo, honrando a Ele. E eu tenho certeza que Ele sabe de tudo o que eu preciso. Agora, se chegar no amanhã e não acontecer aquilo que eu esperava, eu também sei que Deus está no controle de tudo. E eu vou perguntar a Ele, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu tenho que fazer? Qual a orientação que o Senhor me dá? O que eu faço para mover isso? O que eu faço para resolver isso? Mas eu sei de uma coisa, em todas as coisas, Deus vai estar lá. Vai cooperar para o bem de quem ama a Deus e Ele vai estar no controle da situação. Então, se Ele está no controle da situação e não aconteceu naquele momento ali, então eu vou ficar em paz também, porque Deus está ali. Eu não vou ficar ansioso, não vou ficar desesperado, vou ficar preocupado, não vou ficar pelos cantos murmurando, ou como muitas pessoas fazem, colocando a culpa em Deus, falando que Deus não existe, que Deus isso, aquilo outro. Não vou fazer nada disso. Vou confiar nele, vou descansar no Senhor, vou me calar, vou descansar no Senhor, vou glorificar o nome dele, porque eu sei que eu vou testemunhar, porque ele fez a promessa e ele é fiel. Então eu digo isso para você. Busque, o versículo 33 é a chave. O versículo 33 é a chave que você tem que carregar dessa pregação. Tudo que a gente falou aqui, o 33 é o que você tem que gravar na tábua do seu coração e viver. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Faça isso. Faça isso. E Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Ame a Deus. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Busque nascer de novo. Busque o reino de Deus. Busque a salvação. Busque a palavra. Busque obedecer ao Senhor. Busque servir a Deus. Ame a Ele. Ame a Deus. Ele vai cuidar de tudo. Ele é Deus. Ele sabe todas as coisas. Confie no Senhor. Forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.